Você sabia que o Bolsonaro já se manifestou a favor da sonegação fiscal? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te contar melhor essa história e aproveitar a deixa para te contar também o que acontece com aqueles que são pegos cometendo sonegação. Me acompanha aqui então. Pessoal, eu me chamo Guilherme e aqui na Capital Global nós somos especializados em estratégias de internacionalização, razão pela qual no nosso canal do YouTube nós conversamos de assuntos relacionados a investir e empreender no exterior, proteção patrimonial de forma global, empresas offshore, segunda nacionalidade, residência fiscal, teoria das bandeiras, assuntos relacionados a ganhar e proteger o seu dinheiro de forma global. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também, até porque o vídeo de hoje ele está no mínimo polêmico, quer dizer, seria polêmico se não fosse trágico. Meu amigo, não está fácil para ninguém. Até mesmo o Jair Bolsonaro, de uma forma ou de outra, acabou reconhecendo que impostos podem ser algo ruim. Afinal, ele chegou a defender até mesmo a sonegação fiscal, falando que se pudesse, sonegaria mesmo. É claro, quem fez isso não foi o Bolsonaro de agora, de 2022, candidato. Foi o de 1999. Mas, ainda assim, isso não deixa de ser, no mínimo, um tanto quanto curioso. Confira por você mesmo, vou deixar o vídeo aí na tela. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Que o dinheiro vai pro ralo, vai pra sacanagem. Você, pra reformar um emissário aqui, 30 milhões, tu pega dinheiro lá fora. Porque o dinheiro que entra aqui só vai pro ralo. Agora, se vai para pagar juros da dívida externa, para banqueiro, tá na cara que a cúpula, a elite brasileira, aplica lá fora. E veja que no final ele ainda chegou a falar que a elite brasileira investe no exterior. Nesse ponto, ele não poderia ter sido mais assertivo e deveria investir ainda mais. E o interessante é que lá na corrida eleitoral para o seu primeiro mandato, o Bolsonaro foi questionado sobre essa declaração em uma entrevista realizada pela Rede Band, na qual ele teve a oportunidade de, quem sabe, dizer que falou besteira e tentar se corrigir, mas ele riu, falou que estava sendo irônico, falou que se pudesse sonegar, ele sonegaria, mas que como ele não pode, ele não sonega. Enfim, deu uma desculpa mais para lá do que para cá, digamos assim, e vida que segue. Mas o mais importante para esse vídeo não é fazer juízo de valor sobre o Bolsonaro, tampouco sobre qualquer outro candidato à presidência, menos ainda é avaliar se as declarações dele são belas e morais ou se são criminosas. Eu não quero fazer qualquer juízo de valor sobre isso aqui. Eu só quero aproveitar essa deixa para trazer algumas informações importantes para vocês. Até porque eu postei esse mesmo vídeo que eu compartilhei aí na tela no Stories do meu Instagram na semana passada e após o vídeo eu coloquei lá uma enquete perguntando se as pessoas concordavam com o que o Bolsonaro apresentou. Aí na votação eu coloquei o item A, concordo com o Bolsonaro, tem que sonegar mesmo. O item B, impostos altos são ruins, mas planeje-se dentro da lei. E o item C, eu coloquei que impostos são bons e que deveriam ser ainda mais altos. Joguei para a plateia e fui ver o que o pessoal que me segue lá no Instagram, a propósito, se você ainda não segue, segue lá, guilhermebauer.s, tinha a me dizer. E, por incrível que pareça, o voto tem que sonegar mesmo quase ganhou. O resultado é esse que você está vendo aí na tela. Veja, foi apertadíssimo. 183 votos ali na ideia de fazer o correto, né, de que impostos altos são ruins, mas se planeje dentro da lei, e 153 votos no sentido de que tem que sonegar mesmo. E se você é da Receita Federal e gostaria de saber quem foi que votou nisso daí, infelizmente eu não tenho mais esse dado. Mas o ponto é, veja como o descontentamento das pessoas com o Estado, com os altos impostos, com toda essa burocracia
esse emaranhado de leis, esse manicômio tributário, o descontentamento civil com tudo isso daí é tamanho que as pessoas estão dispostas até mesmo a cometer um crime de sonegação, porque não compactuam com nada disso. Mas você sabia que é um tanto quanto arriscado você cometer esse crime? Pois é, se você for pego, você vai ter consequência. A primeira delas, de ordem pecuniária, sobre as suas obrigações tributárias, e a segunda delas, de ordem criminal. Na ordem tributária, a consequência que você tem é ter de pagar os teus impostos que você não declarou, atrasados, acrescidos de juros, que costuma ser 1% ao mês, além de multas. E essas multas podem chegar a 75% caso você não tenha feito o pagamento do imposto, porém estava de boa fé, e até 150% caso seja demonstrada a sua má-fé ao não pagar esses tributos. Mas no caso de boa-fé, que é 75%, muitas vezes dá para negociar lá e acabar baixando para uns 40%. Em todo caso, a multa seria essa. E tudo isso daí é só sob o ponto de vista dos tributos, do que a Receita vai cobrar de você. Mas, além disso, também pode haver consequências na esfera criminal. Pode ser que o Ministério Público entre em um processo contra você. E aí, quais são os crimes que ele pode dizer que você cometeu? Quais são as penas para esses crimes? Bom, se eles entrarem com um processo por sonegação fiscal mesmo, aí vai ser o crime da Lei 4.729 de 1965, cuja pena é detenção de 6 meses a 2 anos, acrescido de multa de 2 a 5 vezes o valor do tributo sonegado. Porém, normalmente, esse tipo de conduta acaba sendo enquadrado em um outro tipo penal, que não da sonegação fiscal, e sim o de crime contra a ordem tributária, que daí é uma lei mais recente, a Lei 8.137 de 1990. Se você cair no artigo 1º dessa lei, por exemplo, aí a tua penalização vai ser a prisão de 2 a 5 anos. Mas veja, na maior parte dos casos, seja de crime contra a sonegação fiscal, seja de crime contra a ordem tributária, se você for um réu primário, muitas vezes você não vai ser preso de fato. Tem lá as questões de dosimetria da pena, e o mais provável é que essa detenção acabe sendo trocada por uma multa que você tenha de pagar. E eu não estou falando daquela multa lá de 75% ou 150% na esfera tributária. Além daquela multa, também tem a multa da esfera penal. Porém, tem 2 detalhes muito importantes aqui. O primeiro deles é que se você pagar o tributo do qual decorre aí essa ação contra você por um crime contra a ordem tributária, você pagando o tributo, aí nesse caso extingue-se a punibilidade da pena. Se é que eu falei a palavra corretamente. O ponto é, pagou o tributo, não vai mais ser preso e nem ter de pagar outra multa de ordem penal. O problema é quando você não tem o dinheiro para pagar o tributo. Aí o processo criminal contra você vai seguir em frente. Aliás, muitas vezes a estratégia das autoridades de entrar com um processo criminal não é nem na intenção de levar o empresário que sonegou, por exemplo, à prisão, e sim em forçar ele a pagar a dívida tributária. Mas o primeiro ponto de observação importante é esse: pagou, extingue-se a punibilidade. E o segundo ponto é que não pode haver processo criminal contra você enquanto ainda estiver em andamento o PAF, que é o processo administrativo fiscal. Então, muitas vezes, quando você deixa de pagar alguma tributação e a Receita resolve cobrar isso daí de você, ela vai fazer o PAF na esfera administrativa antes de executar isso aí nos tribunais, e você pode apresentar a defesa lá na esfera administrativa. E às vezes isso daí fica lá rolando por 5, por 8, por 10 anos. Enquanto isso aí se estende na esfera administrativa, não pode haver a proposição de nenhum processo criminal. E aí muitas vezes,
considerando a morosidade das autoridades para fazer a avaliação de muitas demandas. Quando realmente há o processo criminal, os crimes já estão prestes a prescrever. Enfim, não é porque vai demorar que a consequência de uma conduta errada e criminosa aos olhos da lei não vai afetar você. Se você está tentado a seguir o conselho que o Bolsonaro deu lá em 1999, pera lá, isso pode não ser tão inteligente de sua parte. Se você for pego, as consequências são severas. Então aqui vai uma alternativa melhor para você. Trabalhe com elisão fiscal ao invés de evasão fiscal. Elisão fiscal é quando você se planeja para pagar menos impostos, porém faz tudo isso dentro da lei. Assim, você evita ter de pagar multas caso você seja questionado. Afinal, tudo que você fez está de acordo com o que reza o ordenamento jurídico brasileiro. Então, a Receita pode até não gostar da sua estratégia de elisão, mas ela não pode fazer nada contra você. Ela se torna um leão sem dentes. E se você quiser saber mais sobre como que se faz para pagar menos impostos e também blindar patrimônio e proteger-se de crises, eu convido vocês a participar do treinamento que nós da Capital Global desenvolvemos e que só vai estar disponível enquanto durar esse período eleitoral. Corre lá porque já está acabando. E o treinamento é realmente bastante completo. Nós falamos sobre holdings, sobre empresas offshore, sobre trocas de informações fiscais, várias estratégias que vão ajudar você a se proteger de tempos difíceis que talvez estejam por vir. Quer dizer, certamente, hora ou outra, tempos difíceis virão para todo mundo. E é melhor você estar preparado para não ser afetado por eles. Então, confere aí na tela final o vídeo de lançamento desse nosso treinamento, porque por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.